Muito boa noite. Meu nome é José Carlos da Rocha, eu sou um brasileiro, eu sou um cidadão, um engenheiro. Eu venho de uma família pobre. Eu estudei, me formei, fiz mestrado e doutorado, sempre com auxílio da sociedade, a quem eu devo muito. Eu devo a todos que contribuíram para os meus estudos. Então, eu tenho como cidadão uma responsabilidade. E como petista, que sempre votou no PT, no Partido dos Trabalhadores, na verdade, dos milhões de brasileiros, de trabalhadores, de sangue, coração, alma vermelha, que é a maior militância política, a militância mais fiel, mais ideológica e mais aguerrida, porque nossa crença é inabalável, nossa fé no trilhar do caminho certo é mais do que justa, não importa o quão duro seja esse trilhar, porque somos história, porque forjamos a história da classe trabalhadora, a nossa classe, com sangue, suor, amor e lágrimas, porque nós não nos permitimos ser nada mais, nada menos que petistas, a militância vermelha. Vergamos, mas não caímos, não pactuamos com a decadência. Então, nesse momento, eu queria expressar o que muitos e muitos petistas e progressistas gostariam de dizer para o governo. E o que nós gostaríamos de dizer? Gostaríamos de lembrar à presidenta Dilma que essa crise vem da própria fraqueza do governo em insistir nessa colisão do salve meu governo, com esse partido mais do que fisiológico que é o PMDB à frente. Com uma base aliada, longe de ser aliada, e sim só compromissada com a partilha de cargos. É assim que nós vemos. O governo tem que ter coragem para encarar de frente a sua missão histórica de continuidade do modelo social transformador de esquerda. O PT tem que ter coragem para cortar na carne, voltar às origens, mais à esquerda. Nós cobramos da presidenta e do governo que pare de bancar essa agenda negativa, neocapitalista da direita. Isso só contribui para enfraquecer a todos nós que somos das esquerdas. Esse movimento agressivo, negador de petismo, nada tem a ver. Ele enfraquece. Afora enfraquecer do PT, também enfraquece os movimentos sociais, os movimentos de base. Enfraquece até a própria classe trabalhadora. E com isso se preserva as oligarquias. Isso a gente não pode admitir. Com relação à questão da justiça, eu perguntaria, onde é que está o imposto das grandes fortunas prometido? Não veio. Por que a alíquota máxima do imposto de renda de 27,5% para quem ganha acima de R$ 4.463,81 é a mesma alíquota de quem vive de renda, não trabalha assalariado, que hipocritamente no Brasil é chamado de renda? Onde está a justiça nisso? O governo propõe, visando a sustentabilidade de suas ações, 3 pilares. O primeiro deles é o pilar do ambiente de negócio e estímulo ao investimento, com geração de emprego. Mas isso, na verdade, não pode se dar em um ambiente claramente de juros nas alturas, que levam a queda do consumo e não geração de empregos. Isso é uma negação do emprego. O outro pilar é o pilar fiscal, como diz o governo, que vai garantir a sustentabilidade. Esse pilar, na realidade, não pode ser construído em cima da negação dos direitos trabalhistas, da terceirização das obrigações históricas do Estado, desse modelo das organizações sociais e muito menos da contenção de gastos nos programas prioritários, como Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, na saúde, na educação, o Brasil Pátria Educadora, e em outros programas de inclusão das massas no mercado de consumo de renda. E um pilar dito social que daria a cada brasileiro ferramentas para criar seu futuro, que abriria oportunidades para uma economia dinâmica e inclusiva. Isso, a nosso ver, é uma ficção. É somente um exercício retórico, com o governo apoiando a agenda neocapitalista dos adversários, onde os interesses do capital têm muito mais peso que os interesses do trabalho. A gente não pode pactuar com isso. Ela, a nossa presidenta, a Dilma, tem a nossa confiança e apoio, mas deve voltar a se focar no cumprimento da agenda positiva. Aquela agenda que permitiu a sua eleição. Aquela agenda que fez com que ela, quase 10 dias do segundo turno, tivesse uma virada e ganhasse. Tem que trocar a agenda de corte e ajuste fiscal por uma agenda de criação de emprego e de crescimento do país. Essa é a visão compartilhada por ex-presidente Lula e contra a política de contenção de crescimento patrocinada pelo ministro Levi. Nós queremos o fim, como dissemos, do contingenciamento de recursos públicos destinados às obras do PAC, das demais obras de prioridade social e da geração de empregos. Queremos o fim do superávit fiscal. Esse ano não vai ser conseguido, mas isso não tem nada a ver no ambiente onde o país ainda é pobre, precisamos gerar emprego, precisamos gerar renda. Fora ainda, sim, fora a questão do arrocho dos juros altos do ministro Levi. É uma prática nefasta,
que depressiona o consumo, penaliza os mais pobres e principalmente gera desemprego e desesperança. A conta do ajuste fiscal deve ser paga pelos mais ricos via imposto das grandes fortunas. Isso sim seria justo. E esse ajuste fiscal nunca funcionou em lugar nenhum do mundo. O próprio ministro Mangabeira Unger, ministro, aliás, da própria presidenta Dilma Rousseff, disse isso recentemente. Nós queremos ainda a volta das bandeiras, e não a bandeira do fajuto, com toda a licença, Michel Temer, da reforma partidária das leis do juiz. Não aceitamos perda de direitos trabalhistas. Essa é uma prática nefasta do neocapitalismo. Nós não pactuamos com isso. Nós também não vamos pactuar com qualquer processo de privatização por parte do governo. As concessões e os mecanismos de partilha são modernos e trazem equilíbrio e benefício entre os interesses privados, do Estado e da sociedade. Isso, pelo nosso ver, já é o suficiente. Fora esse modelo na moita, que vem sendo implantado desde a era FHC das organizações sociais. Esse modelo continuou nesses governos como câncer e agora ameaça as instituições de PDI governamentais. Nesse modelo das organizações sociais, o dinheiro entra público do bolso do povo, dos nossos impostos, e sai privado, livre de cobrança. Isso é péssimo. A pactuação do contrato de gestão pode inclusive ser lesiva aos interesses da sociedade. Basta pactuar-se metas aquém do que efetivamente se espera e propor-se um orçamento majorado, rico em gordura, que na verdade será apropriado por poucos, como o presidente da OAS e os membros do Conselho Fiscal, que em geral, como todos devem saber, tem vencimentos estratosféricos. Na maioria dos casos ultrapassa fácil os R$40 mil mensais. A OAS ainda pode fazer o que bem entenderem. Em recente decisão do STF, elas podem mesmo mudar e fazer suas próprias leis, contratar funcionários não pela CLT, decidir da forma que elas quiserem de contratação. Quem é que ganha com isso? O trabalhador? Não. Ele não ganha com isso. Na verdade, poucos ganham com isso. O trabalhador, nessa visão, nesse sistema, não tem seguranças trabalhistas, estabilidade mínima de emprego e um salário justo. Além do mais, as OS podem ser utilizadas como moeda de troca em acordões políticos, que é um verdadeiro desserviço à sociedade. Nós cremos que a busca da eficiência das instituições públicas pode muito bem ser conseguida dentro da administração pública. Basta usar-se os instrumentos da moderna gestão, ter-se austeridade, autoridade e não aceitar como premissa a existência perpétua da sistêmica ineficiência. Isso é viável, pode ser conseguido com trabalho sério e cobrança de resultados. Outra questão, o governo não pode abrir mão de sua responsabilidade com o neodesenvolvimento e com a sociedade. E a sociedade deve entender que o governo também não pode fazer tudo, que ela tem que fazer a sua parte. Mas o governo tem a missão de apresentar e implementar as políticas de desenvolvimento do Brasil e do seu povo. Isso é uma missão do governo. E as políticas de 8 anos do governo Lula, que permitiram, como nunca, os avanços sociais que todos nós vivenciamos e presenciamos, pode ser negado. Mas não vamos mais concluir que o capital cada vez mais se aproprie, como agora, de mais e mais quinhões, não de renda, mas do trabalho assalariado. Isso em detrimento de milhões de brasileiros. Meu nome é José Carlos, eu sou do blog do JCR, agradeço muito a atenção e se os senhores nos derem a honra, visite-nos www.blogdojcr.com. Boa noite.